Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Momento Espírita, que é produzido pela US Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, como também em parceria com o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Hoje, os palestrantes espíritas Mário Mazzotti e Flamarion Vidal falarão sobre o tema amizade. Este conteúdo faz parte do programa Entre Dois Mundos da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é amizade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O sentimento de amizade é valioso e faz a gente viver mais leve, mais feliz. Para conversar sobre amizade, a gente está recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Mário Mazzotti. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado. E também Flamarion Vidal. Seja bem-vindo, Flamarion. Obrigado, Geraldo. Olá, Mário, amigos da FEB TV. É um prazer estar aqui com a gente. Ainda mais conversando, né, Flamarion, sobre esse assunto que é a amizade. A gente poderia começar falando sobre o conceito exatamente, né, Mário? O que você, assim, entende por amizade? O que é amizade? O que é ser amigo? É um sentimento que é natural, eu acho, das pessoas, né? Quer dizer, a afinidade entre um ser humano e outro ele vai se despertando naturalmente e é interessante como muitas vezes outras pessoas que a gente, às vezes, pessoas que a gente não conhece, e a gente consegue aquela afinidade, aquela semelhança, aquele gosto e pronto, já está, no dia seguinte já está saindo junto, já está conversando. E é interessante, é uma coisa espontânea, não é? É natural. Tem um conceito de Francis Bacon que eu gosto muito, que diz o seguinte: amizade é multiplicar a felicidade e dividir a tristeza. Olha que legal. Interessante, né? Quando estamos entre amigos, é o momento em que nós deixamos de lado nossas armas, né? Porque na nossa sociedade competitiva, a gente costuma estar sempre guerreando, sempre preocupado, com o pé atrás, como se diz. Mas quando estamos entre amigos, é quando quando somos verdadeiros, né? E o interessante da amizade é que muitas vezes a gente precisa desenvolver a amizade verdadeira. E a amizade verdadeira é aquela amizade de gostar da pessoa do jeito que ela é. Pois é. Que desafio. É um desafio danado, porque é difícil a gente não julgar o outro, né, Mário? É interessante que às vezes a gente tem um bloqueio, porque mesmo com pessoas que a gente gosta, a gente costuma ser, claro, educado, mas muitas vezes muito formal. E normalmente com amigos a gente acaba sendo informal, né? Se solta, né? A gente se solta muito mais e ri muito mais. Fica bem à vontade. Mais natural. Será que isso aí tem a ver, né? O fato da gente ficar tão assim, né? Mais à vontade com os amigos, tem a ver com esse sentimento também do companheirismo, Flamarion? Veja que Deus nos proporciona a amizade como um verdadeiro porto seguro para que a gente possa estar atravessando as tempestades da vida e de vez em quando dar uma pausa. Um exemplo que eu acho essencial da gente citar aqui foi aquela passagem evangélica em que Jesus, né, durante todo aquele seu martírio, os amigos onde estavam sumiram todos
E Jesus nunca cobrou, por exemplo, de Pedro. Ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, mas nunca teve a cobrança de uma postura diferente, porque ele amava Pedro, aquela amizade do jeito que ela é. Mas Deus, dentro da sua misericórdia divina, não abandona nenhum de nós, trazendo sempre amigos no nosso caminho. Foi o exemplo do Cirineu, Simão de Cirene, que quando Jesus estava já sem forças, Deus encaminha, né, um amigo novo para ajudar a carregar a cruz. Os nossos amigos ajudam-nos a carregar as cruzes, né? É interessante, fica mais fácil, né, passar pela prova, pela dificuldade. Sim. É meio que um desabafo, não é, Mário? Você vai assim, olha, estou aqui precisando de ajuda, pede socorro, não é não? Exatamente. O amigo verdadeiro, ele vai responder. E no dia seguinte ainda vai perguntar se você está bem, se recuperou. Pois é, o amigo verdadeiro que você está citando, ele também não fala a verdade? Sempre. Às vezes, pelo menos a gente espera que fale, né? Eu acho que o papel do amigo não é concordar o tempo todo com o outro, mas é trazer a verdade e começar e procurar corrigir os caminhos, as decisões que o outro está tomando, né? Ajuda a apontar aí algumas, né? Algumas indicações. Sim. Mas porque nem sempre essa verdade vai agradar, né, Flamarion? Como a espiritualidade nos diz, melindres é sinal de pouca evolução. Muitas vezes a gente fica com muitos melindres, né? Até porque a gente gosta da pessoa para citar alguma necessidade de mudança. Eu me recordo que um dia eu comprei uma obra espírita para auxiliar de uma maneira assim indireta um amigo, né, num problema, e ele começou a ler a obra, depois me mandou uma mensagem dizendo: eu achei o livro muito grande, a versão muito romanceada. E aí a gente fala assim, não, então como a gente é amigo, a gente vai ter que ser mais incisivo, né? Mas é sempre na ideia de ajudar. O amigo não quer mudar a pessoa, quer impedir que ela sofra. Né? Mas você deu um resumo do livro? Agora vou ter que dar, né? E é uma obra excepcional de Zilda Gama, Dor Suprema. Nossa, São 770 páginas. Gente, Vitor Hugo, começou bem, vai ler Vitor Hugo. Você vê que amigo dá livro bom. Se ler até o final vai demonstrar amizade mesmo, né? Mas essa questão da amizade tem muito a ver também com, o Mário estava falando de afinidade, né, no início, de sintonia. Será que é porque a gente é amigo, é porque também é muito parecido com o outro? Nem sempre. Nem sempre. Eu, por exemplo, eu tenho amigos que realmente a gente tem gostos diferentes e pensamentos, ideias diferentes, divergentes. Não deixam de ser amigos. E não deixamos de ser amigos. E amigos que, ao contrário, temos gostos muito parecidos. Então, às vezes gostos musicais e... Enfim, não, vamos ouvir isso, descobre uma banda nova, a gente vai, mostra para o outro. E isso acaba sendo laços que juntam essas pessoas, né? E dizer assim, qual o amigo que eu mais gosto, não tem como. É difícil, né? Aristóteles dizia que a amizade une as pessoas mais desiguais, tornando-as iguais. Interessante. Mas essa igualdade, a gente precisa compreender que não é aquela igualdade de gosto que a gente geralmente a gente pensa, né? Que a pessoa igual a nós é uma gostar das mesmas coisas que a gente gosta. O Espiritismo vem nos mostrar que essa afinidade se dá em nível de matureza espiritual. Às vezes a pessoa pode ter um posicionamento completamente diferente, político, futebol, né? Mais respeito. Religião, mas vamos dizer assim, aquele mesmo grau evolutivo faz com que as pessoas se aproximem uma das outras e caminhem juntos. E quanto aos laços, assim, a gente já está quase encerrando o primeiro bloco aqui, Mário. Esses laços que você citou, né, os laços de união. Na verdadeira amizade, eles jamais se desfazem? Continuam para sempre? Continuam para sempre. Continuam. Eles tendem a durar. Ontem eu estava conversando, inclusive, a gente estava no jantar conversando sobre o tema amizade. A minha filhinha maior tem 8 anos. Eu perguntei, o que é amizade para você? Ela falou, é uma coisa muito longa, que dura para sempre. Que legal. Eu achei, né, as palavras de uma criança, aquilo muito verdadeiro. E a gente sabe que a família espiritual, ela tende a crescer. Então vem cada vez mais pessoas. A família... com o nosso conhecimento, além de todas as encarnações, a vida no plano espiritual, só tende a crescer. Então a amizade
eterna. Além da família consanguínea, né? Flamarion, Mário, nós estamos conversando a respeito de amizade, esse tema tão importante que a gente precisa cultivar. Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco aí, participando aqui do Entre Dois Mundos, a gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de amizade, um tema tão importante, tão interessante para a gente cultivar. Cada vez mais a gente está precisando de ter amigos, né, Flamarion? Não é, Mário? Estamos falando da verdadeira amizade. Hoje nós temos aí a rede mundial, né, as redes sociais, Facebook, Twitter, não é? Instagram, WhatsApp, um monte de coisas. Isso tudo facilita a amizade realmente, Mário? A gente pode dizer assim? Às vezes, disfarça um pouco, né? Porque muitas vezes as pessoas querem curtidas, querem 1000 amizades, 500 mil amigos no Facebook, e aí eu pergunto, e se precisar de um deles? Será que um deles vai atender? Então, eu acho que está muito mais superficial. A questão da quantidade de amigos não quer dizer que ele seja uma pessoa mais amiga mesmo. Não necessariamente tem a qualidade da amizade mesmo. Exatamente. Porque hoje a gente vive isso, né, Flamarion? Inevitavelmente. As pessoas cada vez mais querendo também se mostrar, se aparecer, não é? Buscando seguidores, enfim. É verdade. Hoje há uma busca por quantificar a amizade. Pessoas colocam lá quantas pessoas clicaram como amigos. Mas como o Mário bem colocou, na hora que precisar, quantos desses serão verdadeiramente amigos? Quantos honrarão o termo amigo? Certamente muito poucos. Não basta um clique, né? Não basta um clique. Clicar é fácil. Né? Eu quero ver ajudar na hora que precisa. Nós precisamos lidar com a evolução tecnológica.
ela veio para o nosso bem e foi um planejamento espiritual essa chegada. O problema é que muitas vezes a gente confunde a amizade com mandar uma mensagenzinha de bom dia ou boa noite, com mandar uma piada aqui ou ali, né? E esquecemos do principal ponto da amizade, que é esse relacionamento bilateral. Perguntar como você está como pessoa. Não a mensagem que manda, que replica, que se encaminha, mas aquela compreensão de que do outro lado existe uma pessoa que possui necessidades, que possui deficiências, que tem as suas dificuldades, sentimentos, possui dificuldades. Nessa mesma linha, Mário, que o Flamarion está falando, qual que seria o entendimento para o Espiritismo da amizade? Bom, nós sabemos que nós não fomos criados nessa encarnação. Então, muitos dos nossos amigos e parentes, familiares e tal, nós trazemos já de outras experiências. E é muito natural que não só tenhamos afinidade, ou muitas vezes não, com os familiares, mas com os amigos a gente tenha aquela afinidade que já foi plantada muito além, muito atrás, né? Que vai além de uma família consanguínea até. Isso. Pode ser uma família espiritual. Isso. E o interessante é que nesse caso, às vezes até os parentes podem se tornar amigos também. Porque muitas vezes os parentes são aqueles que parece que vêm... São inimigos? Não necessariamente, né? Às vezes até podem ter sido inimigos, né? Mas estão numa oportunidade ali de fazer aquele laço durar. E ali eles podem se tornar realmente amigos. A gente pode falar, Flamarion, que a família seria assim, um primeiro ponto para a formação da verdadeira amizade? Acredito que sim. A família é, antes de mais nada, um ninho para possibilitar reajustes e criar amizades. Veja se quando nós tivermos consciência do que se passou nas vidas anteriores, nós enxergarmos nos nossos parentes pessoas com as quais nos desentendemos no passado, agora já não faz mais sentido manter aquele ódio, aquela raiva. Para a doutrina espírita, é importante a gente compreender que nós possuímos amigos que não estão aqui entre nós. São os nossos amigos desencarnados, os anjos guardiões ou guardiães, como quem prefira. Então, isso faz com que a gente compreenda que não devemos jamais nos sentirmos sós. Veja que todos nós temos um grande amigo, Jesus. Eu estava pensando exatamente nessa palavra solidão, né? E você a pronunciou, e sós. Quando a gente é amigo ou tem amigos, né, Mário? A gente não se sente só, não é? Não, é claro que tem pequenos momentos, mas no geral a gente sabe que a gente pode contar com eles. E eles estão lá. Às vezes pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem do WhatsApp. A gente estava falando, inclusive, há pouco da tecnologia, que às vezes até distancia as pessoas. Mas quando bem usada, ela pode, inclusive, aproximar. Tem amigos que estão morando no exterior e a gente se fala, às vezes, quase todo dia, graças à tecnologia. É muito bom, né? Não se distancia, né? Está próximo. Exatamente. Mesmo fisicamente distante. E ajudam-se, e nós nos ajudamos, às vezes. Flamarion e Mário, eu estava aqui lembrando de uma pergunta que a nossa roteirista colocou aqui para nós, que é o comentário sobre aquela frase célebre, né, do Saint-Exupéry, lá do Pequeno Príncipe, quando diz que nós somos eternamente responsáveis por quem nós cativamos, né? O que a gente tem para comentar sobre isso? É verdade, né? Nós somos responsáveis, sim. A doutrina espírita é uma doutrina que nos chama a responsabilidade. Veja que muitas vezes nós, através da simpatia, angariamos essas amizades, mas muitas vezes deixamos de regá-la. Costumo considerar na amizade, traçando um paralelo, com segurar um passarinho. Se você apertar muito, o passarinho morre. Se você for displicente, ele vai embora. Então é preciso um tato para que a gente areje as amizades, não tem aquela amizade que abafa, né, aquela amizade que sufoca, mas ao mesmo tempo, jamais esquecer de regar as amizades. É preciso cultivar, não é? É verdade. Essa frase é interessante. No começo eu ouvi, eu achei meio... Não, mas espera aí, como é que eu vou ser responsável se uma pessoa se eu conseguir cativar ela de alguma forma? A responsabilidade é dela, se ela se sentiu cativada, né?
Mas depois não, eu fui realmente entender que ali, e Antoine de Saint-Exupéry, acho que ele colocou muito bem, essa é uma frase que merece muitas lições, a intenção de estudo, né? Se você quis cativar aquela pessoa, aquela amizade ou aquele grupo com suas ideias e tudo mais, você se torna responsável por elas e pelas consequências que aquelas ideias que você plantou e você cativou aconteceu, né? O Flammarion havia citado a questão de Jesus, né? Da amizade de Jesus para com os discípulos, para com as pessoas com quem estava à sua volta. Apesar de que ele tinha também aquela segurança, né, de firmeza para dizer o não para aqueles que desviavam do caminho, enfim. Mas ele sempre tinha orientação segura e muito carinhosa com aqueles que estavam próximos, bem intencionados. Isso a gente poderia dizer que é o sinônimo da verdadeira amizade? É a verdadeira amizade. Jesus é nosso guia e modelo, né? Então veja que quando ele repreende, às vezes, alguma pessoa, ele está fazendo como amigo. Então significa que nós não devemos também aplaudir tudo que os nossos amigos fazem. Temos responsabilidades para com eles. Né? Olha que interessante a gente trazer essa ideia da amizade de Jesus, que é um amigo que quando crucificamos ele, que quando xingamos, que quando traímos e quando levamos ele ao madeiro, ele levanta a cabeça e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Seu verdadeiro amigo, né? Marião, Mário, nós estamos conversando a respeito de amizade, um tema muito importante, atual, que a gente precisa cultivar a amizade. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos logo depois já para responder as suas perguntas. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.
Estamos de volta com Entre Dois Mundos com o tema amizade, agora respondendo as suas perguntas. Agradecemos a sua participação. Pode enviar sempre seus comentários, suas sugestões, suas perguntas, vão ser sempre muito bem-vindas. Mário, Tiago por e-mail pergunta assim: podem os amigos do mundo material serem também de nossa família do mundo espiritual? Naturalmente. Muitos, inclusive, o são, né? Os nossos amigos, as nossas afinidades que fizemos no passado, nós acabamos trazendo para cá e muitas vezes já combinamos e nos planejamos no plano espiritual para encarnarmos aqui entre esses amigos, né? Uhum. Então, muitas vezes nossos pais, nossos irmãos, às vezes avós, já são aqueles amigos de séculos que nós trazemos. E às vezes é por isso que temos tanta proximidade com eles. Claro, não são todos, não necessariamente serão todos, mas alguns com certeza. Isso para nós é um alento, né, Mário? Sempre. Coisa boa. A Maria Lúcia de Santos, São Paulo, Flamarion, diz assim: o meu anjo da guarda pode ser um amigo de outras vidas? Maria Lúcia, muito provavelmente. Os nossos anjos da guarda, eles são nossos melhores, estão entre os nossos melhores amigos, porque cuidam da gente ao longo de toda a nossa encarnação. E cá para nós, o quanto que eles sofrem, não é? O quanto que eles não fazem para tirar a gente das enrascadas que nós nos metemos. E às vezes a gente é até um amigo que não corresponde, porque a gente esquece de agradecer a eles. Nas orações é muito raro. Às vezes, conhecendo espíritos de escola, lembramos sempre, né, de pedir ou de elevar um pensamento a alguns espíritos, certamente que são paternais, como por exemplo Bezerra de Menezes, Emmanuel, mas esquecemos do coitadinho do nosso anjo da guarda, que sofre e é um amigo fiel, está sempre conosco. Você sabe, Flamarion, eu estava me lembrando que você está falando, eu tive uma noite muito difícil de dormir, um certo dia, e cheio de pensamentos controversos, aquela coisa toda, a gente ainda é muito inferior, né? Às vezes se deixa envolver por pensamentos que não devem, e você brigando para não ter aqueles pensamentos, pedindo ajuda a Deus, pedindo a Jesus, não conseguia nada. Aí me lembrei do meu amigo espiritual, pedi ajuda para ele conseguir dormir em paz. Porque, mas, né? Claro que Deus, Jesus sempre nos ajuda, mas às vezes a gente está tão distante deles, né? E o amigo espiritual está mais próximo de nós, né? Exatamente. Com essa bondade, né, Mário? Essa caridade toda. Exatamente. O que me faz lembrar, inclusive, esse negócio de, às vezes, o anjo da guarda, a gente fica sofrendo assim, não, mas corrige. Meu pai falava o tempo todo: a gente tem que parar de dar trabalho para o nosso anjo da guarda. Eu nunca me esqueço disso. Um diazinho de folga que Pelo seja. menos. Ô Mário, o Marco Antônio do Rio de Janeiro pergunta: posso nessa vida ter um amigo que em outras vidas foi uma pessoa de minha família? Tem vinculação. Né? Marco Antônio, sempre. Isso aí é a coisa mais... Isso existe, isso é muito comum, né? Como nós falamos, são espíritos que muitas vezes já se programaram para vir aqui, encarnar juntos, crescerem juntos, enfrentarem e se ajudarem no caminho da evolução. Então é bastante comum, sem dúvida. E acaba formando a própria família espiritual, né? Sim. Que acabam renascendo também consanguineamente ali para poder se ajudar, não é? Sob o ponto de vista espiritual, a consanguinidade é com Deus. Né? É lógico que o termo não é correto, mas estamos vinculados ao mesmo Pai, ao Criador. Somos filhos de Deus. E as famílias vão se formando exatamente pelas amizades e algumas vezes inimizades que vamos desenvolvendo ao longo das nossas jornadas encarnatórias. Então, por isso é importante que a gente comece a pensar naquela amizade, naquele amor que Jesus tinha por toda a humanidade. Porque esse é o nosso futuro, é aprendermos a amar a todos. Esse amor fraternal? Amor fraternal a todo mundo, sem distinguir ninguém. Eu quero fazer aqui uma pergunta que é do Alexandre de Sá para vocês dois. Assim, a gente já vai aqui se encaminhando, é muito interessante a pergunta, como todas o são. Essa daqui coloca um contraponto no que a gente vem conversando. O Alexandre de Sá, do Rio de Janeiro, pergunta assim: Mário, e Flamarion, com os meus amigos passo os meus melhores momentos. A gente, isso aqui é pacífico, interessante o que ele fala. Então, como evoluo espiritualmente ao lado deles, já que o progresso moral se faz no convívio com aqueles que não temos
muita afinidade. Olha, interessante, né? Muito interessante. Lembrando, obviamente, que o progresso moral se dá também ao lado dos amigos. Sim. Né? Porque nós precisamos aprender a conviver, inclusive, com os nossos amigos. Se a gente for parar para pensar, muitos casos de inimizade se tornaram de amizades anteriores. Olha só a importância da gente saber cuidar do amigo, né? Saber regar, como o Geraldo falou. Agora, as nossas provas, as nossas necessidades pelas quais necessitamos passar, elas certamente virão, estando o nosso amigo ao lado ou não. Então, por isso, é importante que a gente esteja, nesses momentos, do lado dos nossos amigos, para vivenciar, inclusive, aquelas relações mais difíceis, mas com um amigo que vai nos aconselhar, que nos vai dar novas forças, que vai nos apoiar a resolvermos os problemas decorrentes dos relacionamentos mais difíceis. O que eu achei aqui, Mário, interessante na pergunta dele, né, Flamarion, assim, é a questão do contraponto com relação ao amigo. O contraponto do amigo seria o inimigo. A gente pode dizer isso? Então, como o Flamarion falou, né, eu acho que o inimigo é ou inimizade, vamos colocar assim, eu acho que é a amizade doentia. Assim como o ódio é o amor doentio, então ferido de alguma forma, porque o oposto do amor seria a indiferença e não o ódio. Da mesma forma, a inimizade, ela muitas vezes é aquela amizade que está por algum momento ferida e que oportunamente eles vão se reajustar. Porque diante né, num processo de inimizade, então, diante de uma espécie de adversário, um oponente, digamos assim, eu entendi a pergunta dele nesse sentido, que a gente acaba sendo submetido a provas de fogo, né? Porque ele não vai falar, às vezes, como um amigo fala, com carinho, não é isso? Com mais jeito. Esse oponente, ele vem e fala na lata o que ele pensa e, olha, doeu, não doeu, meu amigo, é com você, eu estou expressando a verdade. Veja que interessante, Geraldo, que a amizade, o amor, é algo que a gente doa. Não necessariamente a pessoa precisa gostar da gente. Então, a encarnação é difícil. Não tem quem acha que ela é fácil. Né? Lidar com chefe, lidar com colegas de trabalho, com familiares, com pessoas das mais diversas orientações, das mais diversas, vamos dizer assim, posturas. Agora, nós, como espíritas, precisamos, e eu sei que é difícil, não estou falando do que eu faço, eu estou falando do que eu sei que é certo, mas que precisamos desenvolver, que é desenvolver a amizade, inclusive por aquelas pessoas que ainda não desenvolveram tal sentimento pela gente. Às vezes não são até antipáticos, né? Mas a gente não pode alimentar essa antipatia. Exatamente, às vezes é um dos maiores desafios até. Mesmo porque a gente também pode ser antipático para vários, né? Sim. E aí tem que ter todo um trabalho de perdão, como você estava falando, né? De paciência, não é isso? Exatamente. Olha, eu queria agradecer, viu, Mário? Nosso tempo já está aqui se encerrando. Muito obrigado por sua participação aqui no Entre Dois Mundos. Eu que agradeço, Geraldo. Valeu também, viu, Flamarion, por sua presença uma vez mais. Obrigado, conte sempre conosco. E agradecemos também a sua participação, sempre com as perguntas, né, as observações, as sugestões. Fique à vontade, continue participando. Acesse o canal Gotas de Luz para ver este e outros programas. Assista também pelo canal da FEB TV, aos sábados, às 13 horas, o programa Entre Dois Mundos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Que no mundo existe dor demais e muita gente em busca de paz. Não importa a sua cor, seu nome, se você morre na rua de fome. Você sabe, eu sei, você sabe, eu sei. É bem possível que ele não entenda que tá difícil da gente viver. É bem mais simples ele aceitar que pra viver ele tem que matar. Você entende, eu sei, você entende, eu sei. Muitas vezes você quer gritar, dar um basta, se organizar.
vem o medo e você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode, eu sei, você pode, eu sei. Bem no fundo toda a gente sabe, não vai ser fácil mudar essa história. Vai ser duro, cara, pode crer, só você pode resolver. Busque o Senhor, Ele não intimida, Ele é o caminho, a luz, a vida. Você sabe que acima de nós, muito além, além da nossa voz, há alguém que a todos escuta e com certeza entende a nossa luta. Você sente, eu sei, você sente, eu sei. Já me disseram que eu sou otário, sou um louco, um pobre visionário, mas eu confio no poder de Deus, que vai fazer valer os sonhos meus. Tudo isso vai ter fim um dia, vai reinar de novo a alegria. Todo mundo chamará de irmão quem tiver Jesus no coração. Jesus é luz no meu caminho, sem Ele não consigo andar sozinho. Então, a mensagem que eu trago nessa letra, no Rap da Paz, é palavras com que a população em geral se conscientize de que é só fazendo o bem que nós vamos evoluir. Temos que fazer o bem, dar bons exemplos, sempre bons exemplos, né? Fazendo com que toda a humanidade evolua junto. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui ninguém é perfeito no momento, mas um dia chegaremos à perfeição. Chegaremos à perfeição ao lado do nosso Pai, mas sempre praticando o bem. Então, vamos sempre fazer o bem, sempre fazer o bem e sempre fazer o bem. Você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode. Encerramos aqui, prezados amigos, o nosso programa Momento Espírita. Agradecemos a sua atenção e peço a Deus e a Jesus que o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e o meu beijo em seu coração. Até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria,
ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.